Olá, como você está? Muito boa noite. Hoje é sexta-feira, mas já nas horas sabáticas, então feliz sábado para você, para sua família. Nós estamos mais uma vez aqui e agora já no finalzinho dessa jornada de 10 dias de oração. Hoje é o 9º dia e eu fico imaginando o que Deus comunicou ao seu coração, quais foram as decisões que você tomou, quem sabe resoluções para além dessa jornada de oração que possam fazer a grande diferença ao longo do ano, para que você tenha saúde plena em todos os aspectos possíveis e que assim você seja feliz e viva plenamente o plano de Deus, tá bom? Nós estamos aqui na nossa igreja nesse momento, ela está vazia, mas neste sábado ela estará cheia. Eu espero encontrar você aqui. Nós vamos pensar sobre missão, a gente vai sonhar com tantas coisas para este ano e é o seguinte, à tarde, neste sábado, nós teremos um programa aqui na igreja muito bacana. São as 10 horas de jejum e cada um vai fazer o jejum de acordo com o que você consegue fazer. Alguns vão fazer 10 horas completas de abstinência completa, de alimentos, outros vão fazer só de líquido, outros de frutas, mas de qualquer modo você é convidado a se organizar, estar aqui conosco, inclusive na parte da tarde. 1h30 da tarde a gente começa o programa e vamos até o pôr do sol pensando em coisas de Deus, pensando na missão, pensando em saúde, pensando em espiritualidade, com testemunhos, com momentos de louvor e adoração. Você não pode ficar de fora, tá bom? Mas vamos lá, vamos para o tema de hoje, saúde missionária. E o texto da palavra de Deus está em Salmos 96, verso 3, que diz: anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente se encontra, a gente se depara com esse Deus missionário, esse Deus que se move na direção dos seus filhos para reconectá-los com o seu plano. E ao longo da Bíblia a gente percebe também um outro movimento de Deus, o movimento de incluir pessoas nessa tarefa, para que sejam cooperadores dele naquilo que ele está realizando no mundo. E dentro desse contexto existe uma missão que é muito pessoal, minha e sua, e uma missão que a gente pode exercer em coletividade. A gente chama de missão da igreja, o propósito da igreja, porque nós existimos como igreja. Quando a gente fala em missão, algumas pessoas dizem assim, olha, missão é para aqueles que são capacitados, aqueles que têm dons especiais, aqueles que são pregadores, ou seja, para os pastores, para os anciãos, para os líderes da igreja. Missão é para essa gente. E tem um outro ponto, quando você pensa, quem é missionário? O que vem na sua mente? Missionário é aquela pessoa que recebeu um chamado e foi para aquele país distante e está lá na janela 1040, na África, em alguma outra cultura, levando o evangelho. Campo missionário, sendo assim, é esse lugar afastado, que está lá, longe de mim. Quando, na verdade, missionário é todo aquele que abraça a missão, que toma consciência de que Deus o chamou para uma missão que acontece em todo lugar. Campo missionário, na verdade, não é esse território afastado. Campo missionário é, por exemplo, a nossa casa. É, por exemplo, o meu ambiente de trabalho. Campo missionário é a minha universidade. São as pessoas com quem eu me relaciono. Campo missionário pode ser a minha rede social, por que não? Os meus grupos de WhatsApp. Então, a gente precisa alinhar um pouquinho melhor o nosso pensamento em relação ao que é missão, para que essas distorções não nos afastem daquilo que Deus espera de nós. Pensando nessa coisa da capacitação missionária, Ellen White diz no livro A Ciência do Bom Viver, na página 18, o seguinte, isso está na página 31 da nossa revista. Ao escolher homens e mulheres para seu serviço, Deus não indaga se possuem riquezas mundanas, saber ou eloquência. Pergunta, andam eles em tanta humildade que eu lhes possa ensinar o meu caminho? Posso pôr em seus lábios as minhas palavras? E olha só que bonito, eles vão me representar? Todo aquele que se autodenomina cristão é um pequeno Cristo, é alguém que fala em nome de Cristo, é alguém que o representa. E aqui a Bíblia diz que Deus ele faz essa pergunta, será que eu posso contar com essa pessoa nesse sentido? Será que essa pessoa pode me representar?
E na sequência, ela vai dizer: Deus pode usar cada pessoa exatamente na proporção em que pode introduzir-lhe seu espírito no templo da alma. Uau! Ou seja, para que eu seja instrumento na mão de Deus, primeiro eu preciso ser preenchido por Ele. Eu preciso, por assim dizer, me esvaziar de mim mesmo para que Ele possa me preencher com o seu espírito. E quando isso acontece, coisas extraordinárias começam a ser percebidas. E Deus passa a usar as pessoas. Talvez você conheça alguém que tenha usado os dons que Deus lhe deu para abençoar muito a sua vida. Se existe alguém assim, um convite que eu te faço é que você reconheça isso, que você valide isso, que você diga para essa pessoa: olha, você tem sido uma bênção na minha vida. A música que você canta, o jeito como você trata as pessoas, a dedicação que você demonstra aqui na igreja, você sabe que tem tanta gente de bastidor servindo a Deus de uma maneira tão linda, Deus percebe, mas às vezes a igreja não reconhece isso. É bom que a gente reconheça, que a gente confirme o dom do outro, dizendo assim: olha, você tem sido uma bênção na minha vida. E aí, ao mesmo tempo em que eu reconheço isso, eu preciso me perguntar: será que eu estou sendo bênção também? Será que Deus está me usando? Será que eu estou usando esse dom que Deus me deu para abençoar outros? Será que eu estou me conectando com outras pessoas? Será que eu estou sendo uma influência positiva para a minha igreja, para as pessoas da minha família e, quem sabe, para os vizinhos que me cercam? Bom, eu lembro que meu pai contou certa vez a história de uma vizinha, na verdade de duas vizinhas. E elas por um bom tempo viveram perto uma da outra e fizeram uma amizade muito profunda. Uma delas era adventista, a outra não. Aí, por algum motivo, se separaram, mudaram de cidade e lá depois de muitos anos se encontraram de novo. E quando se reencontraram, aquele papo gostoso, aquele abraço, aquele flashback assim, né, para resumir um pouco da vida, e como você tá, e filho, e marido, e aquela coisa. E dali a pouco, a que era adventista descobre que a sua vizinha, sua amiga, em algum momento se converteu também e foi batizada, e agora também era adventista. E aí ela ficou muito feliz e a conversa foi para outra direção. Até que a vizinha recém-convertida perguntou para a outra: vem cá, mas há quanto tempo você é adventista? Há quanto tempo você conhece isso? Aí a outra encheu o peito, assim, toda orgulhosa, né, feliz. Falou assim: não, eu sou adventista de muito tempo, de décadas. A outra fechou um pouquinho o rosto e perguntou: mas por que você não compartilhou isso comigo antes? A gente era tão amiga, a gente estava tão próximo. E você nunca falou desse Jesus, dessas verdades que hoje fazem tanta diferença na minha vida. Puxa, eu perdi tanto tempo. Eu pergunto a você: você tem pregado a mensagem nesse campo missionário chamado vizinhança? Os teus vizinhos sabem no que você acredita? Eu sei que às vezes é desconfortável você bater na porta de um vizinho que às vezes até te conhece ali e convidá-lo para um culto, para fazer um pôr do sol, para ler a Bíblia, entregar um livro. Às vezes as pessoas se sentem desconfortáveis com medo da reação. Mas se Jesus estivesse na sua casa pessoalmente, você levaria essa pessoa até a sua casa para encontrar-se com Jesus? Eu pensei nisso quando estava lendo o último parágrafo aqui da página 31, quando diz assim, que nós devemos convidar os nossos vizinhos para irem à nossa casa. E aí diz assim: e leiam para eles partes da preciosa Bíblia e dos livros que lhes explicam a verdade. Convide-os, a se unirem a vocês em cânticos e orações. Nessas pequenas reuniões, o próprio Cristo está presente. Segundo prometeu, e os corações serão tocados pela sua graça. E aí? Vamos fazer isso? Mas a parte mais forte desse estudo, para mim, vem na aplicação para a vida diária. E aqui eu gostaria que você olhasse o que está escrito na página 32. Eu não sei se você sublinhou isso. Se não fez isso, eu sugiro que você faça, tá bom? E até coloca nos comentários aí o que você pensa disso tudo, quais foram suas impressões, tá? Comente, interaja conosco. A gente tem uma equipe que lê, a gente acompanha tudo isso, tá? Mas olha só o que ela vai dizer aqui, Você já pensou em como seria a igreja se todos fossem iguais a você? Uau! Se todos fossem iguais a você na igreja, como a Igreja Adventista Central de Curitiba seria conhecida aqui na cidade?
E quando eu falo disso, queridos, eu fico falando sobre presença na igreja, vir à igreja, não é verdade? Se os nossos cultos estivessem preenchidos por pessoas que frequentam a igreja na proporção que você frequenta, como seriam? Se todos dizimassem como você dizima, se todos ofertassem como você oferta. Apenas lembrando aqui, todos os recursos da nossa igreja são colocados a serviço da missão, certo? Ou para pagar aqueles que vivem de maneira exclusiva da pregação do Evangelho, ou para comprar equipamentos, ou para ajudar a Novo Tempo a pregar a mensagem por meio da televisão, da internet, ou para produzir materiais, livros, folhetos, assim por diante. Sempre foi assim. Por que nós temos hospitais? Porque existe uma mensagem de saúde que pode alcançar o coração das pessoas. Por que temos escolas? Porque podemos educar crianças nos valores e princípios bíblicos e alcançando, quem sabe, as famílias delas de alguma maneira. Então, tudo que a igreja tem é para pregar o Evangelho e os recursos dessa igreja são colocados com essa finalidade. E se todos, então, aqui na igreja ofertassem como você oferta, dizimassem como você dizima, como seria essa igreja? Como seria a pregação do Evangelho? E lógico, eu estou citando esse ponto, mas existem outras realidades que você pode avaliar individualmente. Isso aqui mexeu muito comigo. Eu termino lendo o seguinte, se alguém lhe perguntasse quanto você ama a causa de Deus, como você responderia? A melhor maneira de responder não é com palavras, mas com uma vida consagrada à obra do Senhor. Precisamos entender que esse é um teste evidente do discipulado cristão. Desafio, na verdade. O meu desejo é que você seja uma pessoa que viva a missão, que seja saudável nesse sentido missional. Que Deus encontre em você alguém com quem contar para expandir o seu reino a partir dos dons que Ele te deu e, sobretudo, do poder do Espírito que Ele prometeu para todos aqueles que dependem do Senhor. Que Deus te abençoe, que você possa ser uma pessoa cada vez mais missionária. É o que eu desejo e eu gostaria de orar com você para que Deus cumpra esse propósito na sua vida. Vamos orar. Querido Deus, por favor, batiza-nos com Teu Espírito e que a missão seja o nosso estilo de vida, que a gente possa entregar a nossa existência, tudo aquilo que o Senhor nos dá, para esta causa que é tão valiosa para Ti. Muito obrigado, porque sabemos que a missão pertence ao Senhor, mas também sabemos que o Senhor nos chamou para cooperarmos com o Senhor naquilo que o Senhor está fazendo nesse mundo. Faça, Senhor, através de nós, se o Senhor desejar, a Tua obra, porque nós te pedimos isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus te abençoe.